Pessoal, meu nome é William. Vamos dar continuidade no terceiro vídeo da série sobre requisições Ajax com jQuery, certo? No último vídeo a gente montou uns exemplinhos bem básicos e hoje a gente vai seguir um pouquinho daquela ideia, avançando nos tipos de requisição, porém ainda sem banco de dados, tá? Fiz uma pequena modificação na estrutura das pastas. Antes o exemplo 1 estava solto, agora eu crio uma pastinha para o exemplo 1 e na videoaula de hoje o exemplo 2 com esses arquivos aqui. Todos utilizam o mesmo CSS e o mesmo jQuery, tá? Depois lá no repositório do Git vocês vão ver essa alteração. Fiz isso porque, como cada vídeo tem uns scripts separados, então ia ficar muito bagunçado, né? Difícil até de entender. Então separadinho assim fica legal, inclusive já até acertei o caminho, né, relativo aqui para a gente não se perder, tá certo? Bom, o script de aula da vídeo de hoje também segue a ideia daqueles da última vídeo. Nós vamos trabalhar com os três tipos de requisição: Ajax, Get e Post, tá? Só que de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai brincar um pouquinho com a resposta da requisição e o jQuery. Basicamente não foge da ideia de requisições, só que a gente vai brincar um pouquinho com as inserções. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, vamos dar uma olhada como é que ele está lá no navegador. Agora a gente não tem mais os text area, tá? A gente tem um elemento aqui, um span que eu criei, onde eu coloquei uma borda para diferenciar ele, para demarcar a área. Continuamos com os botões Ajax, Get e Post, porque serão feitas essas requisições. Agora é o exemplo 2, tá? E o que consiste esse exemplo? Na Ajax, nós vamos trazer aqui conteúdo de H2, H3 e H4, ou seja, vamos colocar elementos HTML, que é esse aqui, ó, header.html. No exemplo 1 a gente colocou somente texto, agora nós vamos inserir elementos HTML na página. Então, no Ajax nós vamos fazer isso. Na Get nós temos uma lista não ordenada, onde eu coloquei aqui time de futebol. Então eu tenho Corinthians e tenho Palmeiras. O que vai acontecer? Eu vou inserir mais dois times, que é Santos e São Paulo, mantendo Corinthians e Palmeiras. Diferente do que a gente vinha fazendo até agora, que era somente inserir conteúdo, agora eu vou inserir conteúdo em cima do que já existe, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, essa lista.html, vou inserir somente os elementos LI dentro da UL que já existe. Ó, se vocês notarem, já existe uma UL aqui. No caso dos headers, não existe nada, ou seja, eu vou inserir os H2 e H3 aqui no meio. No caso das LIs, eu vou apenas como se eu estivesse inserindo aqui para baixo, mas quem vai fazer isso para mim é o Ajax. Na verdade é o jQuery, né? O Ajax vai coletar o conteúdo para mim. E na requisição post, eu vou criar um select, aquele selectzinho, aquele aquela espécie de combo box, ou seja, eu vou trazer nele estados. Só que eu não vou trazer todos, né? Vou trazer só os básicos, né? Então eu criei um select em outro documento e vou inserir ele nessa parte da página, ou seja, nesse box onde você tem, nessa classe onde você tem a classe box e a classe post, tá? Eu trabalhei com classes aqui para mostrar como a gente consegue trabalhar com diversos seletores de jQuery para inserir o conteúdo que a gente quer. Se vocês notarem aqui também, ó, classe box get, classe box para dar o tamanho da caixa, a borda, e a classe Ajax para diferenciar. Aqui é a classe Ajax, classe get, classe post, tá certo? Então vamos lá. Como nós fizemos na última videoaula, vamos garantir que só seja disparado os eventos após o carregamento total da página. Então, vamos colocar o seguinte código. Maravilha. E aqui dentro nós vamos trabalhar. Na última videoaula eu fazia um clique e depois fazia um registrando o evento com o método on. Agora vamos fazer direto já. Eu
Eu monto a função e já filio o evento, tá? Então vamos começar com esse Ajax. Esse Ajax não, cifrão Ajax. O que eu vou fazer? No botão Ajax, que o ID é Ajax, os botões continuam com os mesmos IDs, tá? Ajax, get, post. Eu vou registrar um evento, certo? Que é o evento clique. Vou passar a função Ajax. Antes que perguntem, nós não criamos a função Ajax ainda, tá? Vamos criar agora. Maravilha. Agora nós criamos a função Ajax. É a mesma coisa que nós fizemos na videoaula anterior. Aqui nós chamamos a função já previamente contada pelo jQuery, passando uma URL como parâmetro, nesse caso é a header.html. O type da requisição, o type da requisição na outra foi get. Agora vamos fazer post, mas não, ainda não diferencia. Na próxima videoaula já vai começar a ter diferença. Em caso de sucesso, será executada essa função, onde a mesma recebe um retorno, que nada mais é que os nossos elementos H1, H2 e H3. O que nós vamos fazer? Nós vamos inserir esses elementos ali naquele span, onde nós temos a classe, uma das classes ali é a classe Ajax. Perceba que eu estou trabalhando com seletores jQuery. Eu não necessariamente sou obrigado a trabalhar com IDs. Eu posso trabalhar com classes ou até com tags também, tá? Então aí, perceba que eu peguei a classe agora, porque eu vou inserir nesse elemento aqui. E qual é a classe dele que eu vou trabalhar? É a classe Ajax. Se você trabalhar com a box, eu tenho box aqui, box aqui, box aqui. Ou seja, ele vai inserir em todos os lugares. Eu quero só na Ajax. Tá? Isso aqui é só para exemplificar mesmo, para vocês entenderem como a gente pode brincar legal com o retorno. Bom, feito isso, atualizo minha página. Olha lá. Aqui eu dei uma corzinha no CSS, né? No estilinho CSS, só para vocês verem, H1, H2 e H3. Ou seja, esse conteúdo vem da header.html. Acabamos de inserir elementos HTML na página. Naquela hora nós só inserimos texto. Tá. Agora vamos fazer a próxima. A próxima vai ser no botãozinho get. Eu filio o evento, registro o evento clique, certo? E passo uma função. Essa função eu vou criar agora. Então vamos lá. É uma function get. Maravilha. Get só abre e fecha parênteses, é bem simplesinha get, vocês lembram na última videoaula. Onde a URL ali eu vou apenas inserir uma lista mantendo os times de futebol que já existem. Então o meu arquivo que contém a lista é o lista.html e a função que vai tratar o retorno eu passo aqui. Esse nome que eu dou retorno, ele pode ser outro nome, tá? Pode ser result também. O nome não muda o objetivo da requisição, tá? O que ela vai fazer. O nome do parâmetro vocês colocam bolinha, laranjinha. O ideal é que sejam nomes intuitivos, né? Agora entra uma brincadeira que não é da requisição, mas sim do jQuery. Eu vou inserir, perceba que eu coloquei um ID na minha lista. Lista Teams. Eu vou inserir na minha lista Teams, mas eu não vou pelo método HTML, eu vou pelo método append. Ou seja, ele vai inserir conteúdo somando ao que já existe na lista. Ou seja, eu vou manter Corinthians e Palmeiras e vou adicionar Santos e São Paulo aqui. Se vocês olharem aqui na minha lista, né, lista.html, essas é a lista que eu tenho aqui, Santos e São Paulo. Certo? Então pronto, ó, chamo a lista HTML, pego o retorno dela e insiro na lista Teams. Se eu fizer o HTML, ele vai apagar Corinthians e Palmeiras e vai deixar só Santos e São Paulo. Vamos fazer um teste para ver? Ah lá, pessoal. Percebam, novamente, Corinthians e Palmeiras, Santos e São Paulo. Estou inserindo
elementos junto aos que já existem. E o nosso SAJAX continua funcionando. E aqui, Santos e São Paulo. Maravilha? Beleza. Agora vamos para o nosso último exemplo dessa videoaula, que é para o botão Post. Vou registrar o evento. Clique. E o nome da minha função será Post. Maravilha. Como eu já expliquei nas outras vídeos e vou repetir novamente, a função Post e a Get, ela só muda um modo de enviar a requisição. Se é Get ou se é Post. Mas a sintaxe na escrita aqui é a mesma. Primeiro parâmetro eu vou passar meu select e depois a função que vai tratar o retorno. Aqui eu vou chamar de retorno também. O que essa função vai fazer? Dessa vez eu vou usar o método HTML. Ela vai inserir no meu spam o nome post, possui a classe post, quer dizer, pelo método HTML, o retorno. Tá, William, mas o que existe nesse documento select.html? Aqui, ó, pessoal. Existe um select já previamente formatado, tá? Esse caso aqui eu estou passando formatado. Nos próximos vídeos nós vamos pegar somente o Velo, e vamos pegar, não sei se vai ser com cidade, eu preciso ver ainda, nós vamos pegar somente esse elemento e vamos formatando com os options selects conforme a necessidade. Mas aqui eu estou passando ele previamente formatado, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou inserir ele aqui, ó. Perceba que eu estou pegando a minha classe post. Ponto, um seletor. O seletor de pontos significa classe. Post, estou inserindo o retorno. Beleza? Vamos dar uma olhada lá. Pronto, olha lá, funcionando. Vou atualizar, vocês percebam que ele cria o select com os dados que estão no select.html. E as 3 requisições funcionando aí, pessoal. Tudo isso sem dar refresh na página. Então, agora nós vimos como inserir elementos HTML na página, certo? Aqui se percebe que se você ficar pressionando várias vezes, ele vai descer, vai ficar inserindo até, porque a gente não está apagando, a gente está inserindo e somando o que já existe. Ó. Por isso que ele está fazendo isso, né? Nas outras, como a gente está usando o método HTML, ele limpa e depois insere. Tá? Bom, essa videoaula era somente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Como de praxe, vamos subir para o GitHub, né? CMD. Aqui eu preciso acertar o Git lá, porque eu mudei a estrutura de pastas. Tá? Na próxima videoaula vocês já vão ver funcionando corretamente, pessoal. Preciso acertar o Git lá. Até a próxima.